Boa tarde, meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo. Dessa vez eu gostaria de continuar a série sobre o DV, a bebida da morte. Então, já foram feitos alguns vídeos falando sobre a questão do mestre Gabriel, sobre a questão de como essa religião que se diz cristã, mas que traz muitas doutrinas, muitos ensinamentos extra-bíblicos, como que a diferença em geral entre a UDV e entre a própria Bíblia. Então eu gostaria aqui de concluir essa série com mais 2 vídeos. Esse seria especificamente falando da bebida da ayahuasca, que não só pode trazer visões psicodélicas, tirar a pessoa da realidade que ela está. Ela não vai ter mais uma noção de tempo, uma noção de espaço onde que ela se encontra, vai ter certas alucinações. Essas alucinações podem estar relacionadas com a visão ou audição, ouvir coisas ou deixar de ouvir coisas, ter visões similares a objetos ou coisas, pessoas, seja o que for, bem similar ao que? Ao sentimento que a pessoa tem quando ela consome uma sopa de cogumelo alucinógena. Então, por mais que o DV não seja uma droga viciante como as outras, ainda assim ela tira totalmente sua sobriedade, ela tira totalmente sua percepção do espaço e ainda é algo extremamente perigoso para se brincar. Se a gente estiver tomando em consideração pessoas com problema de coração, há estudos que indicam que a pessoa pode ter problemas cardíacos decorrente disso. E esses problemas podem sim levar à morte. Então o que a gente tem hoje são diversas pessoas consumindo essa bebida nos núcleos, vamos dizer assim, nos núcleos da UDV. Eles vão lá, eles consomem essa bebida, tem um supervisor, e é algo extremamente perigoso. Em uma dessas brincadeiras você pode acabar falecendo. Além do que, a gente tem a questão da náusea extrema que é gerada, vômitos, diarreia, toda uma questão. Então, além de ter esse grande incômodo físico, tem essa questão também psicológica, que a Bíblia fala totalmente contra. Então agora eu gostaria de começar em Provérbios 20, Provérbios capítulo 20, porque a gente viu nos vídeos anteriores o que a Bíblia tem a dizer sobre a questão da sobriedade. Agora eu gostaria de focar também nesse vídeo o que a Bíblia tem a dizer sobre bebidas em geral, sobre álcool, sobre qualquer substância. E é claro que a Bíblia foca mais em álcool, porque naquela época era o que era mais prevalente, mas a gente pode comparar com a situação de hoje em dia, e a Bíblia contra qualquer substância que tire a nossa sobriedade e contra qualquer tipo de droga, qualquer tipo de coisa que vai deixar a gente sem ter uma percepção de onde que a gente está, que vai deixar a gente em um estado alterado, que vai alterar a nossa saúde para algo negativo. Então, eu gostaria aqui de ir para Provérbios, que de certa forma você pode comparar a ayahuasca sim com o álcool. Por quê? Porque ambos vão tirar o seu estado sóbrio. Apesar de terem efeitos de saúde, às vezes até diferentes, o álcool vai atacar mais a região do fígado, ainda assim, ambos vão tirar percepção da pessoa de sobriedade, percepção do espaço que ela está, e a ayahuasca é até mais forte na questão de visões que a pessoa vai ter, dessa questão de psicodélico mesmo, que a pessoa vai começar a ter visões totalmente malucas. Então, nesse ponto, a ayahuasca é pior que a bebida. Agora, é claro que a gente tem a questão que o álcool ele tem outros problemas por si só, mas ainda assim, ambos podem ser comparados e colocados no mesmo escopo de quê? De coisas que a gente não deve tocar, de coisas que a gente não deve ver, que a gente não deve buscar. Provérbios, capítulo 20, versículo 1. O vinho é um zombador, a bebida forte é colérica, e quem quer que seja enganado desse modo não é sábio. Ah, mas a gente não está falando aqui de vinho. Tudo bem, a gente está falando de uma bebida forte. A gente está falando de uma bebida que vai te deixar num estado alterado. Eles chamam de chá. Chá geralmente associado com uma coisa que a pessoa bebe para acalmar, só que a gente está falando do ayahuasca, a gente está falando de algo que a pessoa vai começar a ter visões, que as pessoas se reúnem para consumir desse álcool porque eles entendem que isso é o que vai conectar eles com Deus. Olha que terrível, associar uma bebida à nossa conexão com Deus. Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida. Nenhum homem vem ao Pai senão por Ele. Então a gente precisa de Jesus, a gente não precisa de nenhuma bebida, a gente não precisa de nenhum alimento, a gente precisa de Jesus. Jesus é o que nos leva até o Pai. Jesus é o que nos leva até o lugar do mais santo. É o que rasga o véu do tabernáculo e acaba com essa separação entre homem e Deus. É um homem, Jesus Cristo, que é Filho de Deus e também é Deus. Então não é de se ter uma grande surpresa
que a UDV não tem um foco muito grande em Jesus. Pelo menos nos informativos que eles trazem. Pelo menos, pode ser até que nas reuniões deles eles possam citar de certa forma. Mas uma coisa que eu tenho certeza é que esse livro não é mencionado. Porque esse livro fala contra qualquer tipo de substância que tire a sua sobriedade. A Bíblia nos comanda para que a gente seja sóbrios, para que a gente esteja atencioso, para que a gente sempre esteja vigiando. E a gente não vai conseguir vigiar enquanto a gente estiver sob efeito de uma bebida psicodélica. Quando a gente não conseguir dizer onde que a gente está, quando a gente não conseguir dizer o que está acontecendo, o que a gente está vendo, o que a gente está ouvindo, quando a gente perder totalmente essa noção. Então, o vinho é um zombador, a bebida forte é colérica, e quem quer que seja enganado desse modo não é sábio. E a gente sempre tem que buscar sabedoria, a gente sempre tem que buscar conhecimento, para que a gente vai ficar nos envolvendo com coisas tolas, como envolver com drogas, envolver com coisas que podem gerar um vício, que podem arruinar nossas vidas. E por mais que você fale, não, mas não vai ser viciante igual as outras drogas, porque tem uma quantidade muito pequena de certas substâncias, ainda assim é uma droga. Ainda assim é algo que vai tirar o nosso estado de consciência. Fala, não, mas tem uns efeitos positivos, e isso é como a maconha. As pessoas falam, não, mas maconha, o álcool é bem pior. E eu concordo que o álcool é ruim. O álcool é terrível. O cigarro é terrível. Não é só porque é legalizado que convém. Então, não é só porque o governo permite, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não é só porque é permitido legalmente que a gente vai fazer. Então, não é legal. Cigarro, nem um pouco, traz consequências terríveis para a saúde, bebida alcoólica também, mas maconha também não é legal. Maconha pode gerar sérios problemas físicos, pode gerar sérios problemas psicológicos, além de estar associado com uma questão de ansiedade, de medo, paranoia até. Eu presenciei isso. Eu já vi pessoas que estudavam na minha sala sobre o efeito dessa droga. Então, não é porque, não, mas vai ajudar a combater tal coisa, tal coisa, tal coisa. Mas você pode conseguir essa ajuda com esses sintomas com outro tipo de substância que não seja uma droga. É igual a questão do vinho. Não, vinho ajuda com o coração e tal, se você beber um gole de vinho todo dia, não sei o quê. Mas você ainda pode conseguir esse benefício com outro tipo de alimentação, com outro tipo de nutrientes, proteínas, lipídios, seja o que for. Você não precisa do vinho. Você não precisa pegar 20 coisas negativas para conseguir uma positiva. Você pode buscar uma coisa que vai te dar um efeito positivo somente. E eu não estou falando aqui de uma droga que vai te dar um efeito positivo, de um alimento. Um alimento, uma verdura, uma castanha, uma carne, um carboidrato, seja o que for. A gente tem muitas possibilidades. Deus nos abençoou com uma grande quantidade de alimentos que a gente pode simplesmente obter e a partir daí pode nos ajudar com certas doenças. Por exemplo, às vezes a gente está mal nutrido. Se a gente começar com a alimentação mais focada em certas, agora me faltou a palavra, certos nutrientes, em certas proteínas, a gente vai conseguir suprir o que está em falta. Então, seja falta de vitamina C, falta de vitamina D, ou até excesso. Então, a gente corta um pouco a nossa alimentação. Então, a gente não precisa ir para coisas ruins para conseguir um pouquinho de uma coisa boa. Isso é uma visão totalmente deturpada que muitas pessoas têm nos dias de hoje. A gente não deve buscar algo puro em algo que está sujo e algo que está impuro. Então, você não vai pegar um sanduíche que você achou no lixão para comer, porque eu estou precisando daquela proteína, estou precisando daquela carne lá, daquele hambúrguer. Tá no chão, estava no lixão, tá todo sujo em volta. Tá, mas eu preciso daquela carne, então eu como todo lixo para conseguir um pouquinho daquela carne. O que é melhor? Eu comer um sanduíche do lixão ou eu ir e comprar um sanduíche limpo, comprar um sanduíche e comer? Então, assim, uma analogia só, uma analogia um pouco até nojenta, como um sanduíche achado no lixo, mas assim, não foge muito do que as pessoas fazem. Não, eu quero esse pequeno benefício num tanto de milhares de coisas ruins e até se envolve com pecados, com desobediência à palavra de Deus. Então, Provérbios capítulo 23, versículo 29. Provérbios capítulo 23, versículo 29. De quem são os ais? De quem as tristezas? De quem as contendas? De quem as queixas? De quem as feridas sem motivo? De quem os olhos vermelhos? Então, já dá para enquadrar muitas drogas aqui. Daqueles que ficam muito tempo com vinho, aqueles que vão buscar vinho misturado. Não olhes para o vinho quando ele estiver vermelho, quando der sua cor na taça, quando ele se mover suavemente. Ah, mas não citou ayahuasca. Claro que não citou ayahuasca. Não tinha naquela época, naquela região,
do povo de Israel não tinha ayahuasca para eles consumirem. E também não tinha a maconha, não tinha cocaína, heroína, seja que droga for. Então a gente precisa ter um bom senso também. E comparar a escritura com a escritura e ver por que a Bíblia é contra o vinho. Por que a Bíblia é contra a bebida forte? É porque ela tira a sobriedade. É porque você se machuca e você não sabe onde você se machucou. De quem são os ais, de quem são as tristezas, de quem são as contendas, de quem as queixas, de quem as feridas sem motivo. Você se machuca e você nem sabe. Você foge da realidade. E a gente não vai atingir a alegria verdadeira, a gente não vai atingir algo bom para nós mesmos fugindo do mundo que a gente vive. Não é assim que a gente vai conseguir um crescimento pessoal. Não é assim que a gente vai conseguir ajudar os outros, fugindo da nossa realidade, vivendo em um mundo inventado, em um mundo de alucinações, um mundo de esquizofrenias, de ver coisas que não são reais na sua frente, de distorcer toda a sua realidade. Não é assim que vai vir qualquer tipo de coisa boa. Não, pelo contrário, você está fugindo. Está associando a sua alegria, a sua conexão com Deus, com uma droga. Olha o quanto é isso. E eu vejo pessoas hoje em dia, especialmente jovens, que se estão com os amigos, se estão em um lugar social, um lugar com outras pessoas, eles precisam beber, eles precisam fumar. Especialmente se alguém está associado com cigarro, a pessoa tem que fumar quase que o dia todo. Maços e maços de cigarro o dia todo, porque senão a pessoa começa a sentir um incômodo muito grande, um desconforto muito grande, uma abstinência. Então, meus amigos, meus irmãos e irmãs em Cristo, não vamos nos envolver com nenhum tipo de droga. Não vamos buscar essas coisas, vamos nos afastar, vamos buscar a sobriedade. Porque esses vícios só ficam fortes depois que a gente começa a usar. E essa é uma realidade. Você não vai... hoje eu não acordei e falei, nossa, que vontade de usar crack. Eu nunca usei crack. E eu não tenho vontade nenhuma de usar. Agora, se eu usar, eu provavelmente vou ter vontade de usar. Se eu usar cocaína, eu provavelmente vou ter o quê? Uma vontade maior de usar cocaína. Claro, certas tentações são comuns a todos os homens. A pessoa pode estar numa festa e ver todo mundo bebendo e falar, nossa, talvez beber seja interessante. Mas o vício mesmo só vai bater na porta com a força quase incontrolável quando a gente deixar o vício entrar. Quando a gente alimentar o vício. Então, continuando lendo aqui. Daqueles que ficam muito tempo com vinho, aqueles que vão buscar vinho misturado. Não olhes para o vinho quando ele estiver vermelho, quando der sua cor na taça, quando ele se mover suavemente. Lembra muito... os sommeliers de vinho, as pessoas que ficam, nossa, isso aqui tem uvas com não sei o que cresceu na montanha. A pessoa fica balançando assim, vendo. A Bíblia fala pra gente nem olhar para a bebida alcoólica, pra gente nem olhar, nem buscar, fechar nossos olhos, não ver, não pensar, não tocar, se afastar dessa questão. Então, no final, ele pica como uma serpente e ferroa como uma víbora. Teus olhos contemplarão a mulher estranha, e o teu coração proferirá coisas perversas. Sim, tu serás como aquele que se deita no meio do mar, ou como aquele que permanece sobre o topo de um mastro. Então você não tem controle nenhum, você não consegue se manter em pé. Você se sente todo... como se você estivesse realmente um barco, algo que está sempre balançando, dá um mal-estar, dá um incômodo. Aí fala, não, mas você não sente um incômodo quando você está usando o chá, quando você está participando dessa união do vegetal. Não, você só vomita, você só vai ter alucinações, você só vai ter diarreia. Então, para que fazer uma coisa dessa? Para que você jogar fora tudo que você comeu naquele dia para usar uma droga? Não vale a pena. Isso pode ter sim problemas com até nutrição, ou problemas até com o quê? Desidratação. Tudo que você estava consumindo, vai embora. Então assim, novamente, comparando escritura com escritura, você vai ver que a Bíblia está nos avisando contra não só o chá, não só contra a ayahuasca, não só contra o chá de cogumelos, não só contra a maconha, contra a bebida, contra o cigarro, contra qualquer droga. A Bíblia não precisa mencionar o nome de tudo, porque até a gente tem uns sintéticos que não existiam antes. E as pessoas foram sintetizaram. Então, assim, é tolo exigir que a Bíblia... Não, eu não estou achando aqui cocaína. Onde que a Bíblia está falando que não pode usar cocaína? Quando a Bíblia fala para a gente ser sóbrio, quando a Bíblia fala para a gente tomar cuidado, nem olhar para o vinho, quando a Bíblia fala para a gente não nos envolver com coisas que vão tirar nossa percepção do lugar onde a gente está, vão tirar nossa sobriedade, vão trazer um vício, trazer uma dor, e a gente não vai saber de onde que essa dor veio, que vão fazer a gente contemplar a mulher estranha, que vão fazer a gente proferir coisas perversas. Então a gente não deve buscar nada disso. Versículo 35. E dirás, me feriram e eu não estava enfermo, me bateram e eu não senti. Quando despertarei? Quando eu vou sair desse transe? Quando eu vou sair dessa alucinação? Eu não sei. E o que a Bíblia fala? Quando despertarei, tornarei a buscá-lo outra vez. Então, mesmo sem noção de nada,
eu ainda vou querer buscar. Esse vício associado, essa necessidade de estar sempre buscando, de estar sempre indo atrás. E tem outra questão também. Isso não se enquadra somente no DV, mas em Santo Daime e outras religiões que utilizam essas bebidas, especialmente para fazer essas coisas de a gente vai todos se conectar aqui, ter uma só mente. Eu não vou dizer diretamente que ao DV se associa a isso, mas muitas religiões, especialmente que se envolvem com bebidas assim, trazem um certo misticismo. Parece bebida é uma bebida mágica, é uma bebida que revela segredos, é uma bebida que permite uma conexão telepática entre os membros que estão usando. Toda uma questão de divinação, uma pessoa ter uma visão, um espírito mau, um espírito ruim. E o que a Bíblia ensina sobre essas questões? E é algo extremamente sério. Deuteronômio, muito gostaria de ir para Deuteronômio, que a Bíblia nos avisa também para fugir dessas questões, para estar longe dessas questões. Deuteronômio capítulo 18, versículo 10. Não se encontrará entre vós ninguém que faça seu filho ou sua filha passar pelo fogo, ou que use de adivinhação, ou que observe os tempos, ou um agoureiro, ou um feiticeiro, ou um encantador, ou alguém que consulte espíritos de adivinhação, ou um bruxo, ou alguém que consulte os mortos. E nisso aqui se abrange tantas falsas religiões, incluindo o espiritismo, que a pessoa conversa com os mortos. Sabe? Olha, a Bíblia fala isso totalmente contra. Não é para se encontrar entre vós ninguém que mexa com espíritos de adivinhação, que mexa com espíritos impuros, que mexa com satanismo, que mexa... a gente pode entender até essa questão de essas bruxarias, cartas tarotes, que tem muito hoje em dia, e também já é algo mais antigo. Né? A gente pode até entender um pouco de horóscopo, a pessoa olhar para as estrelas e achar. E antigamente olhava nas tripas dos animais e falava, olha, tal coisa vai acontecer. A Bíblia é contra qualquer tipo de bruxaria, qualquer contra de feitiçaria. E se a gente está falando de uma bebida que você consome, e aí você vai abrir os seus olhos, e aí você vai ter uma conexão com as outras pessoas, e aí você vai conseguir adivinhar coisas novas, você vai conseguir ver um mundo novo e ter uma conexão maior com outras entidades, e você vai estar vendo figuras, espíritos ruins, espíritos bons. Não é algo que a Bíblia fala a favor de maneira alguma. De maneira alguma. A Bíblia fala totalmente contra essas questões. Por quê? Versículo 12. Porque todas essas coisas são uma abominação ao Senhor. E por causa dessas abominações, o Senhor teu Deus os expulsará diante de ti. Então os povos que estavam na região da Terra Prometida, eles realizaram essas coisas. Por que eles foram expulsos? Por conta dessas abominações que eles cometiam. Por conta da idolatria. Por conta de adorar falsos deuses. Por conta de abortar os filhos, fazer os filhos deles passarem pelo fogo. Por conta das feitiçarias, das bruxarias, consultar os espíritos dos mortos, consultar espíritos familiares, mexer com demônios, todo esse tipo de questão. A Bíblia fala totalmente contra. Então, eu gostaria aqui de ir para Jeremias também. Jeremias, capítulo 14, chegando ao fim aqui deste vídeo. O próximo será sobre a questão da reencarnação. A ODV, ela não ensina ressuscitação, ela ensina reencarnar. Você volta na próxima vida como ser humano, em um lugar diferente, com uma vida diferente. Não só eles ensinam, os espíritas também ensinam. E como a gente pode ver, a UDV é uma espécie de uma religião que jogou várias coisas no liquidificador, bateu e saiu a UDV. Então a gente tem elementos do espiritismo, a gente tem elementos de religiões pagãs e indígenas e a gente tem elementos do catolicismo. Então aqui em Jeremias, capítulo 14, versículo 13 ao 16, quase concluindo. Então eu disse, Senhor Deus, eis que os profetas lhe dizem, vós não vereis a espada, nem tereis fome, porém eu vos garantirei a paz neste lugar. E os falsos profetas amam dar só mensagens positivas. Sempre paz, paz, quando não há paz. Então eles mentem, eles ensinam doutrinas fora da Bíblia para nunca ensinar nada de negativo. E a UDV tem uma parte nisso. Muitos membros da UDV, especialmente os mestres, não gostam de falar sobre coisas negativas, não gostam nem de ouvir. E quando qualquer assunto fala, não, mas você sabia que a Bíblia fala coisas contrárias ao UDV? Não quero saber. Não quero saber de nada negativo, mas infelizmente coisas negativas fazem parte da nossa vida. Dor, sofrimento, morte fazem parte da nossa vida. E a gente tem que ouvir a palavra de Deus, seja positiva, seja negativa. Especialmente quando a gente está envolvido com pecado, com coisas terríveis como bruxaria, como idolatria, a morte está presente, a morte e a destruição estão vindo, a gente tem que ter essa noção. E Jeremias era um profeta que sempre pregava mensagens negativas,
E o pessoal não queria ouvir. Os falsos profetas sempre falavam o contrário, sempre falavam, não, Deus certamente vai abençoar. Mas isso não era verdade. O que Deus realmente queria dizer era que a destruição estava vindo. Então ele disse: Senhor Deus, eis que os profetas lhe dizem: vós não vereis a espada, nem tereis fome, porém eu vos garantirei a paz neste lugar. Então disse-me o Senhor: os profetas profetizam mentiras em meu nome, eu não os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Eles vos profetizam falsas visões, adivinhações e coisas que não existem, e o engano dos seus corações. E aqui o mestre Gabriel está incluso nisso. A nossa pessoa, essa luz enviada por Deus para recriar essa união, todo tipo de coisa maluca, e não tem nenhuma associação com a palavra de Deus, não tem nenhuma associação com a salvação. Outro evangelho não ensina ressuscitação, não ensina céu, não ensina inferno, ensina esse ciclo infinito de reencarnar. Isso é algo, um alimento budista, isso é algo hinduísta, é algo que foge da Bíblia, foge do cristianismo. Não está associado com a Bíblia essa questão de reencarnação. Portanto, assim diz o Senhor a respeito dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha enviado. Contudo dizem: espada e fome não haverá nesta terra. Pela espada e fome serão esses profetas consumidos. E o povo a quem eles profetizam será expelido nas ruas de Jerusalém, por causa da fome e da espada, e não terão ninguém para os enterrar. Eles, suas esposas, nem seus filhos, nem suas filhas, pois eu irei derramar sobre eles a sua perversidade. Então aqui o que esses falsos profetas faziam? Falsas visões, profetizavam falsas visões, adivinhações, coisas que não existem. Você não vai encontrar o Asca nesse livro aqui. Você não vai encontrar esse chá, essa bebida nas Santas Escrituras, nos 66 livros. Não vai em nenhum lugar falando, você precisa utilizar essa bebida para ter uma conexão com Deus. Você precisa utilizar esse alucinógeno para você estar se unindo a paz, a amor, todo tipo de questão assim. Não é algo que a Bíblia ensina. É uma falha tremenda da UDV. É algo terrível da UDV estar ensinando isso. Está levando tantas almas para o inferno. Porque eles tiram o foco de Deus. Eles tiram o foco de Jesus e levam esse foco para os mestres, especialmente para o Gabriel. Então, para concluir, Êxodo 20, versículo 17. Qual é a punição para feiticeiros, para pessoas que se envolvem com espíritos de adivinhação, para bruxas? Qual que é a punição bíblica para essa profissão de pecado, né? Essa profissão de feiticeiro, essa profissão de bruxa? Êxodo capítulo 20, versículo 27. Êxodo capítulo 20, versículo... Perdão, eu confundi. Êxodo capítulo 22, não é capítulo 20. Capítulo 22, versículo 18. Não deixarás viver uma feiticeira. A punição para a bruxaria, a punição para se envolver com espíritos familiares é a morte, é a destruição. Então no próximo vídeo eu irei focar mais sobre essa questão de reencarnação, o que a Bíblia ensina sobre reencarnação, sobre o céu e o inferno e por que reencarnação não é uma doutrina encontrada na Bíblia. Reencarnação é algo que vai contra céu e inferno, contra a ressuscitação, que são doutrinas bíblicas. Muito obrigado a todos que assistiram e até mais.